Estamos aqui na IEV, 40 anos da IEV. Eu estou muito contente de estar aqui com a irmã Vilma Frossard, que está há vários anos aqui e, entre outras coisas, começou o Farolzinho, né? A Escola do Farolzinho. Eu vou começar com a pergunta. Diz pra gente, irmã, como que a irmã conheceu o Senhor Jesus e veio aqui para a IEV e como o seu ministério se desenvolveu aqui? Então, Ricardo, há uns 30 anos eu era católica e então tinha dificuldade de levar minhas filhas na igreja católica porque era uma igreja singular, era a capela da PUC e o padre muito erudito. Então, conversei com a irmã Terezinha, que era professora das minhas filhas, e ela disse, mas por que você não deixa suas filhas na Igreja Batista, que é aqui do lado? Lá tem a escola dominical. Então, foi isso que eu fiz. Levei minhas filhas no domingo seguinte, e lá fomos muito bem recebidas, mas eu achei que eu poderia voltar para a igreja, mas a professora disse, não, fica aqui até as suas crianças se adaptarem à igreja. E eu fiquei. E gostei muito, porque fui muito bem recebida. E depois, então, ela fez uma pergunta singular. Você tem certeza da sua salvação? E aquilo desmoronou sobre mim. E então, foi aí que eu comecei a pensar, né? E estudar a palavra e buscar mais do Senhor, e eu me converti. Então, me converti na Igreja Batista das Perdizes. E depois mudamos para Osasco, fiquei algum tempo na Igreja Presbiteriana Independente, e no final da década de 80, me deu uma fome de Deus. Eu queria saber mais, então eu fui para a Estância Palavra da Vida. Lá eles tinham um CTL, que era um curso de treinamento de líderes, e então eu pude fazer lá o meu curso. E nesse meio tempo, então Deus falou comigo a respeito do Espírito Santo. Eu tinha que buscar o Espírito Santo. E eu não tinha ali na minha igreja um espaço para isso. E eu fui procurar outra igreja. E fui atrás de algumas, passei por 3. Quando eu cheguei aqui na IEV, naquele subsolo, aquela igreja cheia de gente, Deus falou comigo, é aqui. E foi assim que eu vim para a IEV. E até hoje estou firme, graças a Deus. E aqui encontrei amigos, irmãos queridos, como Cláudia, Zaira, que já compartilhavam comigo o ministério de Gideões. Pastora Geu e a Leila me receberam com muito carinho e logo já foram me dando coisas para fazer. Então eu me sentia muito feliz de poder servir a Deus daquela forma. E conta pra gente como que foi o começo do Farolzinho, né? Como evoluiu? Bem, eu era professora da rede pública e eu ouvi o pastor falando a respeito da visão que ele tinha a respeito de uma creche para ajudar aquelas mães que trabalhavam fora e não tinham onde deixar suas crianças. Então aquilo me mexeu comigo e eu me coloquei como voluntária para trabalhar na escola. Mas a escola não existia ainda, era apenas uma ideia de criar. E ela partiu também da Associação Ebenezer, que foi criada 2 anos antes, em 92. Então, em 94, nós iniciamos o Farolzinho, com muita dificuldade, num prédio lá no anexo da Avenida Iara, onde tivemos que adaptar as instalações para as nossas crianças pequenas, bebês, né? E então foi uma fase muito difícil. Nós, graças a Deus, o Senhor levantou pessoas maravilhosas para nos ajudar. E muitos trouxeram berços, trouxeram carrinhos. E então a gente teve assim, a ajuda de muita gente da igreja, fora da igreja, e mantenedores que se prontificaram a pagar mensalidades das crianças que vinham para nós. E assim a igreja foi crescendo. No final do primeiro ano, nós fomos para um workshop e um pastor americano
trouxe uma palavra profética para mim, dizendo que aquele farolzinho que era tão pequeno naquele ano de 94, ele ia se tornar um farol muito grande na cidade de Osasco. E isso me animou muito e me trouxe muita fé que um dia a coisa ia melhorar. O prédio ia ser construído, levantado, e eu não tenho a fé que o pastor Ageu e a Leila têm, mas essa palavra profética sempre caminhou comigo. Um dia o prédio vai ser levantado. E hoje a gente vê, e olha para trás, vê tanta caminhada difícil, mas a gente vê que Deus operou em cada fase da nossa vida ali no Farolzinho. E eu aprendi muito com as crianças, aprendi muito com os pais. Os pais nem todos eram evangélicos, então nós aproveitávamos todas as oportunidades, reunião de pais, eventos, tudo para a gente pregar a palavra. Né? Então a gente viu nessa caminhada de 16 anos que eu fiquei lá, muitas famílias que se voltaram para o Senhor através dos testemunhos dos filhos na escola. Então isso me alegra muito o coração, saber que Deus nos usou como professoras, como diretoras, funcionárias, para que vidas fossem salvas. E a gente vê hoje todos na igreja, isso é muito gratificante, saber que são frutos de um trabalho que iniciou ali na Avenida Iara, naquele prédio ainda precário para uma escola. E hoje a gente vê esse prédio tão grande, Deus operando, e Deus colocando a mão e continuando a salvar pessoas ali. Poxa, irmã Vilma, olha, muito bacana ver toda essa história do Farolzinho e da sua história aqui dentro da IEV. Obrigado, viu? Eu que agradeço, viu, de falar um pouco da história do Farolzinho e da minha vivência aqui na igreja. E desejar à Igreja Evangélica de Vila Iara muitos e muitos anos fazendo o trabalho que ela faz, de buscar pessoas, de salvar pessoas para o Senhor Jesus.